Quer aprender tudo sobre RAG? Fica comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Nesse vídeo é o segundo vídeo da nossa série de LangChain e a gente vai trazer aqui um assunto muito pedido. Muitas pessoas me chamaram na DM e pediram: Rafa, fala de RAG, Rafa, fala de RAG, né? E hoje a gente vai começar nessa jornada. Esse é um vídeo introdutório. Eu não vou explicar para vocês todas as nuances de RAG. RAG pode ser já uma área de estudos por si só. E a ideia é mostrar para vocês que estão começando a brincar com a biblioteca LangChain como a gente vai fazer essa integração para fazer o RAG, né? Mas o que é esse tal de RAG? RAG é Retrieval Augmented Generation, que basicamente é o seguinte: é você pegar os seus dados proprietários e utilizar esses dados proprietários para responder perguntas com qualquer LLM, como ChatGPT, como Llama, Gemini, qualquer outro LLM que vai sair aí no futuro. E qual que é a importância disso, né? Nem todos os tipos de dados podem ser enviados na API da OpenAI. Nem todos os tipos de dados sensíveis, por exemplo, se você está fazendo uma aplicação jurídica que tem algum processo, dados sigilosos, você não quer que esses dados vão parar nas bases de dados da OpenAI. Se você tem algumas questões de sigilo, seja industrial, criativo, você está desenvolvendo um projeto novo, uma música nova, você quer auxiliar as LLMs, você quer criar aplicações com LLMs, mas você não pode depender exclusivamente de APIs públicas, certo? E essa é uma estratégia para você misturar a parte do contexto justamente com a parte da LLM. Você tem o melhor dos dois mundos, né? E existem várias técnicas para a gente fazer isso. Existem vários LLMs. É legal que você pode depois testar, né, aquela modularidade que a gente viu lá no vídeo sobre LangChain, né? Que a gente tem a ideia das cadeias, a gente sempre vai estar juntando processamento nessas cadeias. E existem componentes específicos já para extrair dados da web, para fazer parser de PDF, né? Parser de PDF é literalmente, você pode pegar um PDF de alguma coisa que te interessa, carregar nele facilmente usando esses componentes que a LangChain te propõe. Uma vez que está carregado, você vai pegar esses documentos e pode fazer perguntas para o seu PDF, perguntas para o seu documento. Por exemplo, de hoje, a gente vai utilizar um componente que ele vai fazer um web scraping numa página da Wikipedia para ajudar a gente a responder uma pergunta que o ChatGPT, por exemplo, não consegue responder. A ideia de hoje é mostrar para vocês um tutorial básico de como se virar, como fazer um RAG básico. E na medida que a gente for evoluindo com essa playlist, a minha ideia aqui é trazer aplicações cada vez mais profissionais. A única coisa é que às vezes demora um pouco para fazer esses vídeos, porque quanto mais profissional é a aplicação, mais trabalho dá, mais coisas para explicar. Mas a gente está aprendendo, né, passo a passo aqui, acho que você não está com pressa, né? Super aconselho você a também pegar a documentação da LangChain, que apesar dela mudar bastante, essa é uma parte, já aviso, bem chato de lidar com a LangChain. Praticamente toda semana tem uma função nova, eles estão depreciando função que não existe mais, e você tem que estar correndo atrás do prejuízo e entendendo como é o novo jeito correto de fazer as coisas, né? Esse é um preço que se paga por você estar na fronteira da tecnologia, no estado da arte da ciência, é justamente esse, é ser o pioneiro, é você lidar com essas questões no começo. E você vai lidar com muita função quebrada, muita função que semana passada você aprendeu a fazer de um jeito, na semana seguinte não é. Essa sensação de frustração é normal, tá? E quanto mais sênior você ficar na carreira, é isso que eu espero de você, que o mercado espera de você. Que você saiba lidar com essa diversidade, você saiba entender o que está acontecendo. Como esse movimento de LLM tem menos de, diria, 2, 3 anos, a maturidade da biblioteca está longe de ser madura. E cada semana a gente tem novidades diferentes, tem maneira de utilizar a biblioteca diferente, e a gente tem que lidar com isso. E a minha ideia aqui também da playlist é disseminar esse conhecimento, né? Eu vi que tem pouco conteúdo falando sobre LangChain aqui no Brasil, eu quero trazer algo interessante aqui para vocês, que vocês possam extrair valor. Mas, chega de teoria, vamos agora para a prática. O nosso exemplo vai ser bem simples, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela função que eu criei para mostrar para vocês como funcionava a LangChain básica no primeiro tutorial. Vou reformular ela para ela responder perguntas em relação ao Oscar. Simples assim. Eu vou passar o nome do filme, vou passar o ano e eu vou perguntar para ela quantos Oscars, por exemplo, o filme A Vida é Bela ganhou, né? Quero esse tipo de informação. Só que tem um porém, eu vou usar o LLM, o ChatGPT, o 8.5 Turbo, que ele foi atualizado até o ano passado. Então ele não tem informações ainda do Oscar desse ano. Então se você perguntar para ele, por exemplo, quantos Oscars o Oppenheimer ganhou, estamos em 2024, né, quando estou gravando esse vídeo, o ChatGPT 3.5 não vai saber responder. Ele vai me falar, não sei, isso não aconteceu ainda. Essa é a informação que ele tem. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra estrutura, junto com o LangChain também, que vai fazer um web scraping de uma página da Wikipedia sobre o filme Oppenheimer, que já tem as informações de quantos Oscars ele ganhou, e eu vou, utilizando a LangChain, pegar esse web scraping,
pegar o meu LLM, que eu instanciei, e vou juntar eles e vou fazer com o modelo 3.5, que não tem esse acesso a essa informação na base de dados dele, de treino, responder essa pergunta. Essa é um teste conceitual para vocês mostrarem, entenderem o que o RAG pode fazer por vocês. Nesse processo, eu tenho que usar um vector database. Eu vou usar o FAISS, que é uma alternativa open source. Também existe o ChromeDB. Existem outras alternativas também já Enterprise, que te oferecem outras coisas de vector database. E esse também é um outro mundo à parte, né? Como você criar esse vector database, como você fazer a gestão dele, onde você vai alocar ele, mas aqui a gente vai fazer tudo local. Eu vou criar um vector database para fazer parte de uma página da Wikipedia, mas você pode imaginar que se você estivesse fazendo uma aplicação profissional. Eu gosto do exemplo do escritório de advocacia, que tem processos sigilosos, então, por exemplo, ele não usaria o LLM da OpenAI, mas poderia usar um Llama, por exemplo, que é aberto do Facebook, que ele não envia dados para fora, ele usa API interna, né? Você consegue baixar o Llama no seu servidor, ter controle e gestão sobre esse LLM. Você pode utilizar o Llama treinado para responder perguntas do processo para um advogado que está querendo se inteirar do processo, por aí vai. Ao invés de ele ler 500 mil páginas que todo advogado já deve ter lidado na vida, né, do processo, ele pode simplesmente perguntar num prompt, o que aconteceu com o fulano de tal, qual é a data que aconteceu. E o mais legal disso é que o parser que ele faz para o vector database, você consegue achar a referência. Então não é uma informação jogada. Ele não vai te dar só, por exemplo, Oppenheimer ganhou 7 Oscars. Não. Ele vai te dar o Oppenheimer ganhou 7 Oscars e eu estou te respondendo isso baseado nesse contexto que você me deu. Que, no caso, por exemplo, da aplicação de direito, o advogado podia ir lá no processo e ver o que de fato está no processo, se o chat não alucinou e por aí vai. Então o RAG ele tem aplicações muito poderosas. E é esse gostinho que eu quero dar aqui para vocês hoje. Então, vamos lá para o tutorial, botar a mão na massa e entender como é que a gente faz esse RAG aqui utilizando a biblioteca LangChain. Pessoal, aqui eu abri nossa aplicação que a gente fez no tutorial 0, né, de LangChain. É exatamente o estado de como é que estava, né, só dando uma recordada aqui. A gente usou o LLM da OpenAI mesmo, a gente usou o prompt template e usou o LLM Chain para amarrar, para juntar as duas coisas aqui, né? O prompt está aqui nessas duas linhas, aqui a minha chain está juntando o meu LLM com esse prompt, e aqui eu consigo enviar via parâmetros, né, o animal, a cor, e ele me responde aqui. Baseando um pouco nessa aplicação, eu criei já essa versão aqui para juntar. Como é a mesma coisa, não perdi muito tempo, né, refazendo aqui os passos com você. Mas basicamente tem praticamente as mesmas dependências aqui. Lembrando que o lose.env é para a gente expandir a nossa chave da OpenAI que está aqui no ponto .env. Se você tem dúvida do que está acontecendo aqui, né, eu sugiro que você busque lá no primeiro vídeo como é que você entra, vai no site da OpenAI, como você gera essa chave secreta e como você carrega ela aqui. Mas é basicamente essa dependência aqui. Temos aqui os requirements de tudo que a gente vai precisar aqui, né, para instalar. Depois eu libero isso aqui para vocês puderem replicar. E eu só mudei a função, né, não é mais animais, é a função Oscar. Aqui ela recebe o nome de um filme como parâmetro. Opa, aqui está errado, né, aqui precisa do ano também, né. Filme e ano. Vou juntar o meu prompt com o meu LLM através dessa chain. Vou chamar ela de Oscar Chain. E vou passar para ela aqui o filme e o ano que eu recebi ela como um parâmetro, né? Tem uma diferença daqui que eu também tirei o LLM aqui dessa função, vocês já vão entender daqui a pouco por quê. Porque eu quero usar esse LLM também na minha outra aplicação, na minha versão com RAG. Eu vou usar o mesmo objeto instanciado aqui para vocês verem que não tem diferença, que é ele mesmo, não tem nenhum problema, né? Aqui eu instanciei o modelo que eu quero, o 3.1.5 Turbo, justamente porque é um modelo que é o default dele, mas deixei explícito aqui para vocês verem que é o modelo antigo, não é GPT-4, ele não tem acesso às informações, principalmente do Oscar, do que aconteceu em 2024, né, que foi recente, inclusive, na data que eu estou gravando o vídeo aqui. Esse pré-process aqui vocês não precisam se preocupar. Como tinha uns warnings acontecendo no outro vídeo, justamente por causa de algumas bibliotecas que estão sendo atualizadas, algumas funções que não tem mais, eu criei aqui umas funções para ele não aparecer para a gente, mas não influencia em nada no processo. Pode-se considerar isso aqui, né? Só encapsulei ele aqui para ficar mais bonitinho. Então, basicamente, quando a gente rodar esse arquivo, ele vai chamar a função Oscar, vai passar aqui o parâmetro Oppenheimer, vai passar o ano 2024 e vai passar esse LLM que foi instanciado aqui. Inclusive, eu podia colocar ele aqui embaixo, né? Vamos deixar ele aí em cima. E vai printar a resposta que está dentro do text, né? E o que eu espero é que, como eu estou usando esta versão aqui do ChatGPT, ele não vai conseguir responder, né? Então, vamos lá fazer esse teste. Python, chatgpt.py. Ele vai demorar um pouco processando.
E aí está a resposta. Não é possível determinar quantos Oscars o filme Oppenheimer ganhou em 2024, pois ainda estamos chegando nesse ano, e não há como prever os resultados de premiações futuras. É o que a gente esperava. A gente sabe que o ChatGPT-3, principalmente esse modelo, ele tem um certo delay, e o que a gente vai fazer agora é exatamente aquele processo que eu falei para vocês. Né? Eu vou aqui na página da Wikipedia, né? Aqui essa página atualizada, eu vou passar esse link para um web scraping. Ele vai fazer o web scraping dessa página, vai colocar essa página dentro de um vector database. Eu estou usando Fize, né? E a partir desse vector database, ele vai conseguir usar esse texto como contexto para gerar a resposta, né? Então a primeira etapa desse processo é justamente fazer esse parser, né? E eu vou criar aqui um outro arquivo chamado vectordb.py, justamente para fazer este processo, né? A primeira dependência que a gente vai precisar é o web parser, né? From LangChain underline commit. Alguns comentários sobre essa primeira linha, né? Essa parte do LangChain Community são pessoas que não são do time principal do core da LangChain que criam essas ferramentas. Então algum desenvolvedor que já precisava, estava interessado em ajudar a comunidade, ele já criou esse web parser. Como dependência ele tem o Beautiful Soup, que é uma biblioteca de Python já para fazer web scraping. Então ela já está pronta para isso. E a gente vai testar essa parte agora, ver como é que funciona. Então vou criar um loader aqui, vou instanciar esse cara e vou passar uma URL para ele, né? Vamos copiar, inclusive, essa URL aqui do filme, passar como string e vou colocar o resultado dele dentro de uma variável chamada docs. Eu vou fazer o loader, vou fazer esse loader carregar. E vou dar um print aqui para vocês verem o que tem aqui dentro. Então vamos aqui, Python, vectordb.py. Ele vai fazer esse web scraping e vai printar aqui. Temos aqui, se vocês verem, é muita informação, né, porque é uma página inteira de Wikipedia. Aqui tá, foi até demais. Temos aqui. Ele está dentro, ele me passou uma lista, tem um objeto document, que tem a propriedade page content aqui, e deve ter alguns metadados aqui, mostrando para ele o source, por aí vai. Ó, tá vendo aqui, ó, source, o link que ele usou, o título, bem interessante a língua que tá, né? É um parser bem poderoso, né? Já conseguiu te dar várias informações. Isso aqui vai ser importante porque, de novo, como eu falei, não é só responder. Existe como você criar algumas aplicações onde você responde a aplicação e ele te dá a referência para você ir lá e conferir, certo? Mas esse é o primeiro passo, né? Isso aqui não é um vector database. Eu só simplesmente fui lá na Wikipedia, fiz o web scraping e coloquei na memória. Tá dentro desse docs aqui, toda essa documentação. Eu quero pegar esse documento aqui e eu quero colocar agora ali dentro de um vector database. E aí a gente tem alguns passos para isso. O primeiro passo dele é transformar todo esse emaranhado de textos em embeddings. Se você tem alguma dúvida do que é um embedding, eu estou fazendo uma playlist aqui também que eu estou lendo os principais papers sobre NLP. E esses papers sobre NLP, eles trazem uma grande revisão bibliográfica e explicam o que é um embedding. Mas basicamente é pegar todas essas strings e transformar em um vetor. Esse vetor ele tem um significado semântico, no seguinte sentido. Palavras próximas vão ter vetores próximos. Palavras diferentes vão ter vetores diferentes. Então, se eu falar a palavra Rottweiler, Pinscher, São Bernardo, essas palavras vão estar próximas porque são raças de cachorro. Diferente se eu falar a palavra carburador, biela, pistão, que são componentes de um motor mecânico, certo? Pode acontecer da palavra Pinscher e biela estarem no mesmo contexto? Pode, mas é muito raro. É muito mais crível a gente imaginar que as palavras biela, vidabrequim e outras componentes do motor apareçam juntos nos textos da internet. Se a gente lembrar como é que é treinado os modelos LLMs, eles usam texto da internet, faz todo o sentido do mundo a gente usar essa estatística, certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai transformar esses textos em embeddings, vai quebrar eles em pequenos pedaços
e vai armazenar ele num vector database. Para isso, eu também tenho já bibliotecas que fazem isso, que fazem essa transformação. Eu vou usar novamente o da OpenAI, justamente porque é o que está mais, vamos dizer assim, avançado e tudo mais, mas se eu importasse, por exemplo, com a sigilo dos dados, eu poderia usar a biblioteca Llama, que ela não tem conexão com a OpenAI, não envia dados para lá e por aí vai. Se você tem alguma questão de compliance para usar, né, tem toda a comunidade open source aí para isso. Esse é o embeddings. Aí, além do embeddings, eu vou pegar aqui, de novo, da community, só que agora eu vou pegar do vector stores. Esse vector stores são basicamente bibliotecas que fazem esse parser, né? Então aí você vai achar o ChromoDB, você vai achar o FAIS, você vai achar diversas soluções de bancos de dados vetoriais, certo? Então, recapitulando, esse cara aqui é para transformar as coisas em embeddings, esse aqui é de fato o vector database. E uma última dependência que a gente precisa é uma dependência para quebrar esse texto gigante que está aparecendo aqui embaixo em pequenos pedaços, pequenos chunks, né, como se fala em inglês. É interessante, né, para o LLM a gente colocar um número limitado de texto, justamente porque ele tem uma limitação aos tokens. Então, se a gente passar um número gigantesco, a gente não vai conseguir fazer o parser, vai ter problemas com a API. Né? De novo, a gente já tem um componente aqui que faz isso para a gente. Esse cara aqui ele vai quebrar o texto em pequenos chunks, esse vai transformar em embeddings cada um desses chunks, e esse aqui vai armazenar num VectorDB. Tá? Já temos todas as nossas dependências aqui, e agora vamos utilizá-las. Vamos tirar esse cara daqui, deixa eu abaixar aqui e organizar um pouco a tela, não precisamos mais desse tipo de informação. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável embeddings, e vou instanciar esses embeddings aqui. Lembrando que se você não setou aqui o seu env, ele vai reclamar, ele vai chiar. Como você está usando os embeddings da OpenAI, você precisa ter uma chave de API, porque isso é cobrado, né? Vou criar o teste split agora, que é justamente instanciar esse outro cara aqui para ele justamente quebrar o meu texto em pequenos chunks. E vou passar os meus documentos para ele, né? Que é justamente testsplitter.split documents. E vou passar esses docs. Né? Se você lembrar, aqui dentro é o resultado desse print gigantesco aqui embaixo, esse objeto. Como ele já foi feito na comunidade LangChain, essas coisas já se conversam, então não tem nenhum problema de interoperabilidade. Ele já espera receber esse tipo de docs aqui. Mas aqui você não precisa passar só o web scrap, não. Se você carregou ele numa variável document, aqui, deixa eu ver aqui no início, rodar ele um pouco mais. Opa, foi demais agora. Aqui, ó. Se você colocou ele num document, tá vendo aqui embaixo, você pode passar um PDF, você pode passar a transcrição de um vídeo. Tem diversos componentes. É muito legal de explorar, né, o que a comunidade está fazendo aí, porque dá ideias de aplicações muito interessantes pra gente, né? Ver o que tem nesses repositórios aqui. É um bom exercício para vocês fazerem depois. Mas beleza. Já fiz todo esse processo de quebrar em partes. Agora, eu tenho de fato transformar eles em vetores e mandar eles para o meu vector database. Né? Vou instanciar o files aqui e from documents. Vou passar os meus documents e vou passar a minha função de embeddings. O que esse cara vai fazer aqui? Ele vai pegar todos esses documentos que ele quebrou. Tem vários pedacinhos de documentos aqui dentro. Aquele textão da Wikipedia foi quebrado em vários pedacinhos nessa linha. E ele vai utilizar os embeddings que você instanciou da linha 9 aqui em cima para transformar cada string dessa em um vetor, certo? E vai armazenar na memória, né? A gente não vai criar um banco de dados, mas sim, isso aqui é um banco de dados. Então a gente consegue criar ele no modelo cliente-servidor, a gente consegue deixar ele armazenado em um local seguro, na nuvem. Tudo que você aprendeu sobre banco de dados é válido para um banco de dados vetorial da mesma maneira, tá? A gente não vai fazer isso aqui porque é um exemplo, né? Eu quero mostrar para vocês, né, toda essa trajetória, como funciona esse primeiro exercício de RAG, mas fique sabendo que profissionalmente a gente não faz isso, né? A gente quer que o banco de dados persista. Justamente por isso que a gente precisa que ele esteja pendurado em algum servidor seguro. A última questão que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai fazer o seguinte,
Vou englobar esse cara aqui numa função. Vou chamar isso aqui de def, deixa eu pensar, url to vector. Vou tirar esse cara daqui, usar ele como variável. Para o código ficar um pouquinho mais organizado, a gente vai criar um outro arquivo, não vai chamar ele aqui. Só essa instância. Return. E eu vou querer retornar um retriever. O retriever, ele é como se fosse um recuperador. Se não me engano, essa é a tradução da palavra em inglês. E o que é o recuperador? É você buscar as informações. E esse vector aqui, o próprio faz, esse objeto aqui, ele te dá um método para transformar ele nesse componente, o retriever. Acho que faltou um E aqui, se não me engano. Então, eu vou devolver esse componente. E o que esse cara vai fazer? Eu passo uma URL, ele vai fazer o web scraping para mim, vai carregar, vai quebrar em pequenos pedaços de texto, vai transformar ele em embeddings e alocar num vetor database, e vai devolver esse vector database já como retriever, que é um método que eu espero passar ele para um LLM via LangChain, ele me devolva o contexto da minha aplicação, a parte mais interessante de acordo com o meu prompt. Tem uma matemática muito interessante por trás, né, como ele faz isso, que a gente não vai entrar aqui no mérito, mas basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar o teu prompt, a tua pergunta, vai transformar num embedding, também utilizando essa mesma técnica, vai utilizar uma similaridade de cosseno para achar qual que é o pedacinho daqui que faz mais sentido com o que você está perguntando, e vai buscar só esse pedacinho. Isso é o que o retriever vai devolver. É exatamente o que essa função retriever faz aqui. Tá? Então a gente já tem essa parte da solução. Essa função eu passo uma URL e ela devolve talvez é melhor chamar de retriever, né? O retriever fica mais correto, acredito, né? Vou fazer o seguinte, ao invés de continuar trabalhando aqui, eu vou criar um outro arquivo, um arquivo RAG, para a gente se diferenciar. RAG.py. E agora, de novo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar, né, agora um template. Vou criar novamente uma chain. Só que ao invés de criar a chain, eu vou pegar essa minha chain e passar para uma retrieval chain. Então são vários elos de uma cadeia, né? Lembra, chain é uma corrente, certo? Elas estão juntas. Eu vou unir primeiro um LLM com um prompt e essa instância depois eu unir com um retriever para me dar a resposta que eu quero, tá? Então agora eu vou acelerar essa parte aqui do vídeo para não entediar vocês, mas basicamente eu vou simplesmente carregar algumas bibliotecas aqui que a gente vai usar. Bom, aqui o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês um outro jeito de criar prompts. Aqui a gente criou ele utilizando esse prompt template. E aqui eu vou usar outra estratégia, o chat prompt template. Ele tem algumas sutis diferenças, mas não são muitas, não. Essa do chat é justamente quando eu quero criar agentes, que eu quero interagir com ele, né? Que eu quero treinar aquela carinha de ChatGPT que a gente conhece, sabe? Que a gente fala uma pergunta, ele age como um ser humano respondendo, né? É basicamente essa diferença sutil, mas existe. Ele vai tentar te responder como se fosse um ser humano. A outra, ele vai te dar uma resposta seca, né? Ele está interessado só na informação. E essa aqui é uma chain genérica. Repare que ele está bem do mesmo módulo, né? Que ela vai... Basicamente, essa daqui a gente vai usar para juntar o LLM com o prompt que a gente criar aqui. E depois tem essa outra que é para juntar o nosso retriever com esse elemento que a gente criou aqui a partir dessa chain. Então é sempre juntando componentes. Essa que é a lógica do LangChain. E aqui eu vou fazer explicitamente para vocês verem. Eu vou primeiro importar essa função nossa do URL to retriever. Então, from vector.db import URL to retriever. E vou fazer o seguinte. Eu não vou criar um LLM novo aqui. Eu vou fazer questão
de importar esse LLM aqui, que está nesse arquivo, que está instanciado nesse arquivo, para a gente ter certeza que ele está usando o mesmo LLM com os mesmos parâmetros, né? Então aqui eu vou simplesmente vir aqui e vir from GPT import LLM. Então não vou instanciar nada, ele vai ser instanciado nesse objeto aqui e vou colocar ele aqui dentro. Vou usar esse LLM. Então vamos chamar aqui document chain igual, vamos começar a juntar as coisas. Esse stuff eu vou usar aqui o LLM. Espera aí, antes de juntar alguma coisa, você precisa criar o prompt primeiro, né? Fui mais apressado. Vamos pegar aqui o prompt. Vou utilizar esse primeiro objeto aqui. Só uma outra maneira de fazer isso. Eu vou usar o método from template. Esse método from template, ele exige apenas duas coisas, né? Eu vou criar um template a partir de texto aqui, e necessariamente eu preciso de duas variáveis. Tem que ser desse jeito, senão não vai funcionar. Você pode olhar depois da documentação, dar uma bugada, copia e cola esse valor. Você vê que esse é um template que precisa ter um contexto e precisa ter um input. Tá? Isso é muito importante porque a gente vai usar isso, essas variáveis vão ser utilizadas na nossa estratégia de RAG. Né? A gente vai passar uma pergunta e a gente quer que tenha esse contexto para ter a resposta. Né? Então a gente tem aqui input. Né? E só para garantir que ele não vai alucinar, eu vou colocar aqui, ó, responda a pergunta com base apenas no contexto. Se você escrever em inglês e em francês, ele tem esse suporte também, mas estamos aqui fazendo tutorial em língua portuguesa, por que não, né? Vamos escrever nosso prompt aqui em português. Ele vai receber um contexto que vai vir da onde? Vai vir desse retriever. Vai vir exatamente daqui, ó. Esse cara aqui vai me dar o contexto, como eu falei para vocês. E o input é a minha pergunta. Né? Eu vou passar uma pergunta para ele. Ele vai pegar a minha pergunta que está dentro desse input aqui, vai transformar no embedding, vai usar esse retriever aqui para pegar o texto que está no file mais próximo possível e vai carregar ele nesse lugar aqui como contexto. Tá? Então, a partir disso, bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o meu retriever para ele, certo? Então, vou usar aqui minha função URL to retriever. E agora sim, vou novamente pegar o link aqui da Wikipedia. E agora eu vou criar a minha chain. Eu vou combinar essas coisas. Eu já tenho aqui o meu LLM que veio aqui, ó, do ChatGPT, combinado com esse prompt aqui em cima, certo? Dentro da mesma corrente. Agora eu vou pegar essa corrente e quero combinar com esse retriever. E eu vou usar esse objeto que está aqui, create retrieval chain, certo? Abre e fecha ele, retriever, e vou passar o document chain, certo? Essa é a lógica por trás da LangChain, né? A gente sempre vai estar colocando elos nessa corrente de linguagem, filosófico até, né? E aqui a gente praticamente já tem tudo que a gente precisa, né? Vou criar a nossa response e vou agora aqui simplesmente chamar ela com o invoke. Invoke era o antigo run. Se você estudou LangChain um tempo atrás, antigamente eles chamavam isso de run. Mas acho que tem semanas, sabe, que eles trocaram isso aqui para invoke. Aqui eu tenho que passar o meu input, tem que ser igual esse cara aqui, que ele vai substituir aqui na pergunta. Então eu vou colocar aqui a minha pergunta. Quantos Oscars o filme Oppenheimer, espero que seja assim, ganhou em 2024. E ele, quando eu executar essa linha aqui, ele vai pegar esse input, vai colocar ele nesse prompt, vai executar o retriever, vai pegar o chunk que é mais parecido com essa pergunta, colocar nesse contexto, aí ele vai rodar esse LLM com essa pergunta, esse contexto, e vai tirar a resposta. Né? Interessante. E vamos ver aqui o print. Vamos pegar a resposta e colocar aqui o answer dele.
E agora o momento que a gente estava esperando, vou dar uma limpada aqui no texto, e vamos, só por de cargo de consciência, para comparar, vou rodar primeiro o ChatGPT sem contexto. Como a gente já viu, né, de novo, ele vai mostrar pra gente que ele não tem essa informação, ele não consegue responder, algo nessa linha que ele vai usar. Né? Bom, não é possível prever o número de Oscars que um filme ganhará num ano específico, pois depende da qualidade do filme, da competição com outros filmes lançados no mesmo ano. Além disso, o filme Oppenheimer ainda não foi lançado, e não se sabe se será indicado ou premiado à cerimônia dos Oscars. Justamente porque a base de dados dele não permite ele fazer isso, né? E agora, a parte que você esperava, né? Vamos utilizar o RAG com o mesmo LLM, que não tem essas informações, ele responder isso. Opa, deve ter algum errinho aqui. Eu sempre esqueci esse, é retrieval. Então a gente precisa corrigir esse. E agora, vamos ver de novo. Espero que não tenha mais nenhum erro. Bom, tá demorando um pouquinho, acho que é porque ele deve estar rodando, né? Lendo, ele está fazendo todo esse processo. Ele está fazendo web scraping, está indo na página da Wikipedia, pegando esse material, vai dividir em pequenos chunks, transformar esses chunks em embeddings, colocar esses embeddings dentro de um banco de dados e, olha, temos a nossa resposta. Oppenheimer ganhou 7 Oscars em 2024, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator, ator coadjuvante, melhor fotografia, melhor trilha sonora original e melhor edição. Gente, isso é muito legal. Vocês percebem o poder que vocês têm na mão? Vocês conseguem agora usar com informações proprietárias, suas, que a maioria das empresas tem medo de usar os LLMs e dividir essa informação confidencial por questões de compliance. Isso é usar LLM da maneira correta. Isso é IA profissional. E vamos agora fazer as considerações finais, que essa playlist ainda tem muito que continuar. Algumas considerações finais, pessoal. Eu espero que vocês entendam que o modelo, o LLM, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada para diversos tipos de automação. Né? E o RAG é uma peça central nisso. O que a gente fez aqui agora foi fazer o caminho perfeito. Né? Eu criei um exemplo que eu já sabia que ia dar certo. É um exemplo que eu já testei. Não tome isso como realidade. Fazer isso que eu fiz aqui, na realidade, no dia a dia, não é uma tarefa rápida, não é uma tarefa fácil, por N motivos. Primeiro, você está na fronteira da tecnologia e da ciência. Quando isso acontece, as coisas são muito instáveis, as coisas mudam de uma maneira de um dia para outro. E eu já estou avisando para você não se frustrar. Essa biblioteca LangChain, ela é muito chata, ela é muito estável. Você faz um código hoje, dá 2 semanas, você atualiza o pip, roda ele de novo, quebra, porque veio uma outra função nova incompatível com a anterior. Eles sempre estão tentando inovar. Recentemente eu descobri algumas outras tentativas de outras metodologias que não é a LangChain para criar prompts melhor. Vou tentar trazer isso aqui para o canal no futuro. Mas eu quero continuar essa playlist LangChain, né, até de talvez criar, né, de fato uma aplicação profissional, ver quais são essas nuances, colocar um banco de dados vetorial na nuvem, rodando, ver como seria os requisitos que a gente tem que tomar cuidado em produção. Mas com esse vídeo eu espero que tenha ficado claro para vocês todo esse processo, que é, eu pego uma fonte de texto, minha, privada, particular, por exemplo, eu tenho problema de compliance, pode ser um processo jurídico, pode ser informação de consumidor, pode ser uma informação industrial sua que você não quer ficar pendurada para a internet aí, mas você quer fazer o bom uso dos LLMs. Pego essa informação, transformo ela em chunks, vira embeddings, boto num vector database. Esse vector database vai virar para mim um retriever, certo? Um recuperador de informações. Vou criar meu prompt, vou escolher meu LLM, pode ser o OpenAI que a gente usou aqui, pode ser o Gemini, pode ser o Llama, pode ser o Coherence, qualquer LLM vai ter qualidades melhores e piores, né? Daí você tem que avaliar também qual LLM você vai utilizar. Junto esse LLM mais o meu prompt, tem uma primeira chain. Peguei essa chain, juntei ela com o meu retriever, eu tenho um outro elo da minha corrente. E a partir disso, quando eu der o meu input, quando eu der a minha frase, essa frase ela vai virar um embedding também, ele vai no meu vector database, ele vai procurar os chunks que são mais próximos dele, utilizando similaridade de cosseno, né, que é uma fórmula matemática que compara o quão próximo um vetor é do outro. Achou os chunks, ele devolve para o meu prompt como conceito, e aí sim ele vai rodar o LLM, com a minha pergunta e com o meu contexto. E vai ser capaz de me responder, mesmo que essa informação não esteja na base de dados do ChatGPT, ou qualquer outro LLM. E mais do que isso, ele vai me dar a informação de onde ele tirou isso. A gente não fez aqui, mas eu consigo, naqueles metadados que ele me devolve,
qual que é o chunk que ele usou para se embasar nisso. Super legal, né, gente? Espero que tenha ajudado vocês a destravar. Espero que tenha surgido 1000 ideias de aplicação para vocês de RAG aí na cabeça. Gostaria muito de discutir aqui no comentário. Deixa no comentário aqui a aplicação que você fez. Vou ter o maior prazer em ver e ajudar. É isso que motiva a gente a produzir conteúdo aqui de graça no YouTube, é ver vocês usando, sendo útil para o dia a dia de vocês. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.